crescendo. Nosso crescimento é o seu crescimento. Divulgue essa maravilha de Deus. Por isso e muito mais, estamos conquistando São Paulo e região. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Aconteça o que acontecer, permaneçamos abraçados à cruz, que é sempre um grande evento. Santa Teresa d'Ávila. Lula. 2 anos atrás, eu pedi ao povo brasileiro para votar na Dilma. Pouca gente conhecia ela, mas confiou em mim. Hoje, mais que nunca, o Brasil sabe que votou na pessoa certa. Com a mesma convicção, eu peço agora ao povo de São Paulo que vote em Fernando Haddad para prefeito. Conheço ele bem, trabalhou comigo e foi o melhor ministro da educação da história. Com meu apoio, o seu e o da Dilma, ele vai ser o melhor prefeito da história de São Paulo. Coligação para mudar e renovar São Paulo. PT. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Olá, eu sou Emanuel Stênio e também estou aqui na Rádio América. Eu quero serra, eu quero já, eu quero serra já, eu quero serra já, eu quero serra, eu quero já, eu quero serra já, eu quero serra já, serra já. Avança São Paulo, PSDB. Rádio América. Ele é o cara pra unir São Paulo, Chalita é São Paulo 100%. Hey! Chalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar. Chalita, prefeito, é São Paulo em primeiro lugar. Chalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar. Chalita, prefeito, é São Paulo em primeiro lugar. Coligação São Paulo em primeiro lugar. PMDB. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Todas as segundas, terças, quartas e sextas, eu, Angélica Pereira, estou com você no Clube do Ouvinte, das 9h20 às 11 da manhã, com texto da Divina Providência e novidades sobre a Canção Nova. Até lá! Jornada Mundial da Juventude 2013, no Rio de Janeiro. Esta será a segunda vez que o Papa Bento XVI virá ao Brasil. A primeira foi no ano de 2007, porém ele visitou apenas as cidades de São Paulo e Aparecida do Norte. Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, esse é o programa Mais Saúde, agora na hora do almoço, né? Mas todos os dias, aquela meia horinha para colocar você em contato com as novidades para a sua saúde, saúde da sua família e claro que é também um trabalho que foca a utilidade pública. E eu tenho um convidado hoje que foi o maior sucesso no programa Mais Saúde, quando nós estávamos naquele antigo horário das 16 às 17 horas. Foi uma pauta falando de fitoterapia, que vocês sabem que eu tenho assim todo esse carinho pela fitoterapia. E foi um dos meus professores na minha pós, o professor Adalto Luiz dos Santos, e que falamos no programa passado sobre a importância do rodízio dos chás, do rodízio das ervas, de tentar fazer composições de chás e não ficar numa única erva, coisas que a gente pode até estar repassando hoje um pouquinho para você que de repente não teve a oportunidade de ouvir. Mas o professor Adalto
Ele é farmacêutico e com especialização justamente na fitoterapia. E tem um trabalho maravilhoso que vai falar um pouquinho pra gente depois. Ele é coordenador da Oficina Terapêutica de Fitoterapia. Só que isso é aqui em São Paulo, mas vale a pena a gente estar divulgando, porque se você conhece alguém que está aqui em São Paulo, vale a pena, ou na Grande São Paulo, você está ligando e passando o contato dessa oficina, mas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente no programa. Professor Adalto, obrigada. Agora eu tenho que agradecer a sua disponibilidade na hora do almoço, né? Obrigado você pelo convite, mais uma vez, e fico muito honrado por ter feito tanto sucesso e ter esse convite novamente. Com certeza. Adalto, a gente estava falando no programa passado da importância da fitoterapia, como a fitoterapia trabalha também, não apenas aquele sinal e aquele sintoma, né? Eu brinco com o paciente, eu digo que quando ele chega no consultório, é como se ele tivesse sentado em cima de 2 taxinhas. Ele chega inflamado e com dor. Aí a medicina convencional faz o quê? Dá anti-inflamatório e analgésico. E ele continua com as taxinhas. Então a fitoterapia também tem essa visão, né? Essa visão que a nutrição funcional tem de onde está a causa do problema. Vamos trabalhar nela para tentar ver se a gente muda o que está acontecendo com aquele paciente. Que é aquela criança que você comenta, né? Que de repente a criança não tem sono à noite. Por que será, né? Então, na realidade, assim, a gente costuma dizer que o mais importante de tudo é você conhecer a pessoa, conhecer a causa, né? Então, o que eu tenho de mais comum dentro do atendimento da oficina terapêutica é aquele paciente que chega, bem, eu tenho uma úlcera gástrica, eu quero emagrecer, meu intestino não funciona, tá? Atrás disso, o que mais me interessa é o que causou. Eu preciso ir atrás da causa. O que você tem naquele momento é importante, mas o que causou aquilo? Desde o momento, quando eu vou direto na causa, eu tenho um resultado mais interessante. Eu tenho um resultado duradouro. Eu tenho a resposta orgânica que eu preciso. O típico e tradicional que todo mundo reclama, né? Eu tenho dores de estômago, eu tenho aquilo que sobe até a minha garganta, me dá a sensação de queimação, eu tenho refluxo e etc, né? Que sempre costumam dizer. Você tem tudo isso, mas o que aconteceu para te gerar isso? Então, assim, existem algumas histórias de atendimento que são bastante interessantes, né? Quando eu tenho alguns pacientes que às vezes chegam no atendimento e falam assim: olha, eu vou deixar bem claro, eu não quero perder meu tempo com nada. Meu negócio é pai, pum, eu vim aqui porque eu tenho dor de estômago, eu vim aqui porque eu tenho dores muscular, você me dá uma erva que dizem que vocês são bons e pronto, acabou, eu vou embora e tá tudo resolvido. É assim que tem que funcionar. Não precisa perder tempo comigo. Isso, não precisa nem perder tempo comigo porque eu ganho tempo e vocês também. Aí a pessoa ficou lá parada na minha frente, né? E eu sentado e ela parada, em pé. Nossa. Eu falei assim, nossa, que bom, né? Você vai querer continuar em pé ou vai sentar? Não, eu já vou ficar de pé mesmo, porque de pé você já passa, senta, eu vou embora. Tudo bem. Só que, aí eu começo. O mais importante pra mim é tudo que acontece na sua vida, que já aconteceu e até mesmo que vai acontecer. Eu vou fazer o papel do seu pai, nesse momento do atendimento da sua mãe, do seu melhor amigo, da vizinha fofoqueira e até mesmo, por que não, do seu namorado ou marido. Por quê? Porque eu preciso saber tudo de você. Se eu não sei o que te irrita, se eu não sei o que te deixa ansioso, o que te deixa triste, o que te deixa magoado, eu não sei o que gera uma resposta orgânica em você para mim resolver. Muitas vezes, uma simples erva chamada espinheira santa já resolve o problema. Mas se isso for proveniente de uma ansiedade que você tem durante o dia, de ter aquele chefe insuportável, ou aquele chefe que, como nós estamos no momento do almoço, né, que nem deixa você almoçar direito e ficar ligando no seu celular, e logo em seguida, quando você sai do emprego, você tem dores de estômago insuportável, então não me interessa a sua vida noturna, mas se interessa a sua vida profissional. Se eu não te fizer perguntas o suficiente para descobrir isso, eu não tenho como tratar a sua ansiedade durante o dia.
Eu não tenho como resolver o seu problema durante o dia, porque o problema não está no seu chefe. Você ganha um bom salário, você tem o seu emprego, você não vai pedir a conta só por causa da sua dor de estômago. Então você vai até uma drogaria, compra um omeprazol e tudo bem, minha vida está feliz e eu estou feliz. Você está fazendo de conta que está feliz. Você tem que saber lidar com a sua ansiedade, você tem que saber lidar com os seus destemperos também. Porque a partir do momento que tudo na nossa vida é ação e reação, né, Gisele? Se eu consigo te mostrar uma ação, você vai reagir de acordo com a minha ação. Então o erro também talvez esteja em você. Então não é somente a erva que resolve, e sim todo o tratamento, todo o contexto do que é a sua vida. Porque muitas vezes, né, Adalto? Porque tem muito, a gente estava até comentando aquela situação que eu estava partilhando com o professor Adalto uma vez, teve assim aquela famosa lei de Murphy. Nunca acontece, quando acontece, vem um monte de gente com o mesmo problema. E coincidentemente, que nada é coincidência, né? Tudo é providência, pacientes minhas e do rock passaram primeiro com ele, depois comigo, e elas relataram a mesma frase: doutora, estou conseguindo dizer não para o meu marido, estou conseguindo dizer não para o meu filho, estou conseguindo dizer não para minha sogra. E bem, não é aquele não que você... Daí a gente pensa assim, mas como é que pode, né? O que alimento, ervas, o que isso faz que de repente faz com que você tenha atitudes, pensamentos diferentes, né? Então a importância, né, dessa anamnese para depois a gente anotar e depois até confrontar para o paciente, né? É legal essa resposta que a erva dá em determinados organismos, né, em determinadas pessoas. Então isso que você está falando é fantástico. Por exemplo, eu vejo em alguns pacientes, principalmente senhoras, né? Às vezes tem algumas senhoras que têm o tempo inteiro, a vida inteira dela, ela fez tudo que o marido mandou, sempre, nunca falou nada, sempre aguentou. De repente você dá uma determinada erva para ela, ele fala: põe aquela bacia com água aqui para mim poder pôr meus pés, né? O famoso escaldapé que a gente fala. Na realidade ele tá querendo, ele tem o hábito, ele não tem nem dor, não tem mais nada, mas é o ato de fazer ela se ajoelhar sobre ele e colocar aquela água, né? O ato machista. Ela volta o mês seguinte, eu virei pra ele, sabe, professor, e falei assim: não, eu não vou pôr, vai lá no chuveiro, pega água e põe você. Ele tomou um susto. Aí ele tomou um susto, mas ela veio me contando que ela se assustou mais ainda. Eu falei isso pra ele, eu sempre tive vontade de falar, mas você sabe que eu fiquei com medo, né? Mas falou. E aí você pergunta pra ela, tá bom, e a dor de estômago que a senhora tinha? Que dor de estômago? Dor de estômago? Quando a senhora esteve aqui a primeira vez, era por causa da dor de estômago. Ah, não, isso já passou. Agora eu quero falar de outra coisa. Então, assim, é o contexto geral que te dá a resposta. É aquele o que a gente falou no primeiro programa, né? É o mix das ervas. Porque quando você faz uma anamnese, você cerca todo o comportamento do paciente. Tudo nele nos interessa para fazer a composição das ervas que ele tem que fazer uso. Né? Isso faz toda a diferença para você conseguir orientar essa pessoa a usar de forma correta e a erva correta. Então, para isso é que ele procura um profissional. É isso que ele busca. Porque se ele buscasse simplesmente o remedinho do estômago, ele continuaria indo até a drogaria comprando o famoso omeprazol, o famoso ranitidina, famosos antihistamínicos H1, que já dá esse resultado. Que é o que você falou. Você tá com a taxinha, você tem uma inflamação, o médico vai lá no médico, ele te dá um anti-inflamatório, resolveu. Pronto. Era isso que você queria que resolvesse? Não. Eu queria tirar a taxinha. Eu quero tirar aquela taxinha que tá no meu pé. Isso é típico. É assim que a gente consegue ver o resultado de um fitoterápico. Exato. E tem resultado, né? Tem fitoterápicos que a gente não pode nem dizer que cientificamente tem uma comprovação naquela atuação. Mas nós estávamos falando do chá de hibisco. Acho que isso aqui a gente pode compartilhar aqui. Agora é conversa de comadre aqui. Nós estamos em conversa de compadre. Porque estamos com a Ana aqui do lado, né? Conversa de comadre e de compadre com as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, né? Porque tem muita gente baixando o aplicativo do iPhone e ouvindo a rádio pelo celular, né? Que isso aqui é o máximo. Mas o pessoal depois a gente fala a respeito. Lembrando, né? Eu fico entusiasmada conversando aqui com o professor Adalto. Você pode estar mandando e-mail pra gente com perguntas. america@cançãonova.com. Pode ir lá no blog.cançãonova.com.
youtube.com/América, né? Facebook, no Twitter, pode mandar perguntinha aqui pro meu Twitter, @Gisela Savioli, que a gente vai interagindo. Mas agora é conversa de compadre e de comadre. Conta um pouco do hibisco, porque o hibisco tem uma reação interessante também. O hibisco A gente dá risada. Na realidade, assim, os cientistas que me perdoem, né? Mas a erva tem algumas características que ela traz. Então eu costumo dizer que o hibisco ele é aquela erva, tirando lá aquela famosa ação que aplicaram ao hibisco e acabam deturpando as outras ações importantes da erva. Hibisco é para emagrecer, para emagrecer, para emagrecer. Na realidade é uma erva que tem uma ação estimulante sobre o organismo, sobre o metabolismo, como a gente já abordou esse assunto no programa anterior. Inclusive você falou que é uma erva interessante para a gente estar assim alternando com, por exemplo, o chá verde, que também é estimulante, desde que você não tenha hipertensão, nem seja cardíaco ou cardíaca, certo, professor? Certo, perfeito. Então você pode fazer o uso. Não necessariamente também que o cardíaco não pode usar, desde o momento que a pressão arterial dele esteja em ordem, ele esteja tomando suas medicações corretamente, ele também pode fazer o uso dessa erva, só que não de forma exagerada, é aquilo que a gente abordou no programa anterior, tá? Mas voltando a esse efeito do hibisco, que não é científico, a gente costuma dizer que é a mesma coisa desse exemplo que eu dei. Você acaba destravando um pouco as suas vontades, né? As suas verdades. Então é aquela coisa... Ou então aquilo que está sufocado, melhor falando. Exatamente, aquela sensação que eu sempre tive vontade de falar. Esse é o grande problema do hibisco. Então o hibisco problema, né? se torna um problema porque você não pode dar hibisco para uma pessoa que ela tem tolerância zero. Sabe aquela questão de tolerância zero? Não, quando eu vi, eu já falei. Esse tipo de pessoa não pode tomar o hibisco, porque... Vocês vejam como a anamnese é importante. Muito. Quando você está tratando de fito, gente. Isso é muito importante. Por isso que eu quis trazer isso à tona. Sim. E que não é todo mundo que pode estar tomando qualquer frutinha, qualquer ervinha, gente. De jeito nenhum. Continuando nessa linha de exemplo, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com toda essa característica de tolerância zero, eu não posso dar hibisco. Mas eu posso dar um chá verde. Daí eu troco. Eu vou dar um chá verde para ela. Vai ter o estímulo, mas não vai ter essa segunda situação. Essa segunda situação. Em compensação, eu tenho aquela pessoa que é mais pacata, que é o famoso, vulgarmente dizendo, o engolador de sapo, né? Então ele começa a soltar algumas pérolas, a gente costuma dizer, sem as pessoas perceberem. Então aquela coisa assim, olha, pega um café para mim. Fala assim, não, agora eu não posso, não vou pegar o café agora não, porque eu tenho coisa mais importante aqui para fazer. Aí ele se surpreende depois, e o outro? Aí ele fica pensando, nossa, eu falei, sempre tive vontade, dessa vez saiu. Mas sai sem querer, sai no natural. E para isso você não precisa ser agressivo para falar, porque a coisa flui naturalmente. O bom de algumas ervas é que elas deixam as coisas acontecer. Eu tenho relatos de paciente que costumam dizer assim, na minha casa sempre a gente falava muito palavrão, se gritava um com o outro, e não era um nem dois, era a mãe, era o pai, era o filho, era a filha, era a tia, todo mundo grita. Aí eu falo assim, mas qual é a razão do gritar? Lá em casa sempre foi assim, lá em casa é assim. Aí você vai e desestimula isso no principal. Aí as pessoas, ela volta no mês seguinte falando assim, engraçado, as pessoas estão falando que eu tô tão calma, mas eu não tô, eu tô bem, não tô calma. E outro dia, meu marido falou um palavrão, eu virei pra ele e falei assim, nossa, pra que gritar, né? Pra que falar esse palavrão? Porque se começa dentro de casa, daí você consegue mostrar para a pessoa que aquilo era a mais pura ansiedade e nervosismo junto dentro de uma casa. Olha. Você pega 3, 4, 5 pessoas explosivas, coloca lá dentro do mesmo espaço, é uma panela de pressão. Então isso acaba com a educação da família, com o relacionamento daquela família. Com as referências. Eles não têm respeito. E isso é uma das coisas que acabam estando dentro do nosso mundo moderno de hoje. É verdade. É ruim, mas tem que se aprender a lidar com esse ruim. Nossa, eu não gosto nem de conversar com aquela família, porque 90% do que eles falam é palavrão. Se a sua postura é não falar palavrão, você vai mostrar pra ele que quando ele falar com você, ele não pode falar palavrão. Perfeito. Ação e reação. Com certeza. Se eu não me
não tem uma postura igual à sua, você é obrigado a respeitar a minha. Agora, Adalto, para pensar a bênção de associar nutrição com funcional com fitoterapia. Maravilhoso. Por isso que eu falei que é perfeita a sua especialização. Pois é, eu tô encantada, gente, porque olha, se só com a nutrição acontecia muito isso, porque primeiro mês a gente já vê tanto resultado quando a gente tira as tranqueiras do dia a dia e coloca comida de verdade. Porque não tem segredo, é comer comida de verdade. Um bolo não seria comida de verdade, entendeu? Uma fruta, sim. Mas tem só abrindo aspas aí, Zé, sem querer te interromper, já interrompendo, né? Assim, o mais importante é comer sem a culpa, né? Mas isso que é o problema, né? Não, mas desde o momento que... É igual o que a gente tá falando. Se você não exagera naquilo, não adianta você comer um bolo e correr pra esteira. Aquilo foi era exatamente o que eu ia fazer depois do aniversário da Ana. Então assim, não é necessário você fazer isso. Por que não você não pode dar um agrado pro seu organismo? Porque eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas nesse momento é o seu momento do pode. Né? É o seu momento, porque você já tirou dele algumas coisas, então você tá no momento que você pode. Dar esse prazer pra ele. E aí, Adalto, falando da rapidez com que o organismo responde, né? Quando o paciente volta, você sabe que a primeira pergunta, quando ele retorna, ele vai começar a falar assim: antes de mais nada, o que as pessoas estão falando de você à sua volta? E é interessantíssimo, porque a pessoa olha, sempre alguém tem alguma coisa para dizer. Então, eu não me esqueço quando eu estava justamente tratando do chefe Renato Calef, que depois que ele fez o protocolo todo, que está no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, nós escrevemos o livro de receitas, né? Porque depois que você diz tal coisa não é do bem, mas vamos pôr o que no lugar, né? Porque parece que tem alguns alimentos, Adalto, que quando você diz vamos parar, a pessoa fica sem chama. O que eu vou comer? Não é bem assim, as pessoas perderam também a referência. E eu lembro tanto que eu cheguei e falei, Renato, e aí? O que as pessoas estão falando de você? Ele parou, olhou e falou assim: você sabe que outro dia eu fiz uma reunião com a minha equipe e quando terminou me perguntaram: ué, chefe, você não vai brigar com a gente? Eu fiquei até um pouco assim. Será que eu era tão estressado? Mas é muito interessante. Fantástica isso. Essa resposta. Pois porque isso é resposta clínica. Exato. Isso é resposta clínica, Gisele. Isso é resultado do trabalho que você fez com ele. Exato. Agora já pensou uma fitoterapia junto, meu Deus. Ao mesmo tempo, o que acontece? É a resposta que ele, como paciente, tem do esforço que ele fez a aderir ao tratamento. Isso que é o mais importante dele ver. Como eu era e como eu sou hoje. Como eu era e como eu estou hoje. Isso faz toda a diferença. Porque as pessoas perdem a referência de como eram, né? Perde. E uma pergunta que é interessante, exatamente como você disse, né? Quando você fala assim, o que as pessoas falam de você? Se você perguntar isso no começo, na primeira consulta, boa ideia. As pessoas não têm noção, porque elas não têm noção nem do que elas falam, nem do que elas fazem. Quando ela começa a ter o resultado do tratamento fitoterápico, de aderir ao consumo das ervas medicinais, aí elas viram e falam assim, bem, realmente, né? Agora eu sei te dizer o que eu acho. Olha. Deixa eu te falar, falam isso. Aí começam a citar, numerar tudo que estão falando dela. Então, esse é o que a gente chama dentro da medicina, esse feedback, né? Que a gente tem essa resposta. É importante para o clínico, mas é fantástico para o paciente. Exato. E aí você dá a resposta para ele. Você lembra que você não conseguia falar isso no começo? Uhum. Você lembra que você não conseguia ver isso no começo? É essa troca, né? Porque, retomando, quando a pessoa vem procurar a fitoterapia, ela já quer algo diferente, né, Gisele? Porque quando ela vem procurar a nutrição, ela já quer mudar algumas coisas. Só partindo daí, já faz toda a diferença. Ela quer uma mudança de vida. Ela quer isso para a vida dela. Uhum. E essa diferença que ela quer para a vida dela é que nos vai trazer um tratamento completamente diferente. Uhum. Entendeu? Isso muda por completo a vida da pessoa. Né? Então ela tá vindo falar para você assim, Gisele, você pode, por favor, me ajudar? Exato. Gisele, você é a minha tábua de salvação. Você é a última esperança. Você é a última, é a minha última cartada. Sabe o quanto é importante você trazer essa pessoa pro eu dela? Nossa. Porque se não fosse isso que ela queria, com certeza ela não iria na Gisele.
mas não tenha dúvida. Agora, Adalto, esse trabalho maravilhoso que você faz, você é professor, orientador, coordenador de, enfim, diversas universidades aqui em São Paulo, mas fala assim, brevemente, porque já me fizeram um sinalzinho que a gente tem 5 minutos para terminar o programa. Fala um pouco da oficina terapêutica e passa os telefones de contato, por favor, Adalto, esse trabalho é lindo. A oficina terapêutica é um trabalho que a gente tem junto ao curso de pós-graduação de fitoterapia, né? Então, no curso de pós-graduação de fitoterapia nosso, nós temos uma proposta diferente dos outros, né? Principalmente dentro da área da saúde. Hoje, todos os cursos voltados à fitoterapia estão muito preocupados em ação da erva. O que eu faço com essa erva? Para que eu dou essa erva? Tem comprovação científica? Não tem comprovação científica? Nós, no curso, não. Nós temos a proposta diferente. É você saber como lidar com o paciente. E naquele momento que o paciente está na sua frente, o que você consegue passar? O que você consegue ajudar esse paciente? Ou como terapeuta, ou como fitoterapeuta, ou como médico, ou como nutricionista, mas saber lidar com a erva. Porque escrita de trabalho científico, escrita de ação das plantas, nós não temos 1, 2 livros, nós temos vários livros. O que faz a diferença realmente é o raciocínio fitoclínico. Que, entre aspas, já vou fazer uma propaganda aqui, a gente está para lançar até no máximo em meados de julho um livro que tem esse título, né? Por favor, venha cá falar desse livro. Ele é fantástico exatamente por isso, porque ele vai ensinar, né, na realidade, como você pensa de forma clínica usando o fitoterápico. Fantástico. Então é a tradução do nosso trabalho da oficina terapêutica. Bárbaro. A oficina terapêutica está engajada já há um bom tempo. A gente já está trabalhando na FACES, Faculdade de Ciências da Saúde, há 7 anos já com a oficina terapêutica. Foi a grande mudança que a gente trouxe para o curso de pós-graduação lá, tá? A FACES é uma faculdade mesmo, né? Então nós temos um trabalho com a FACES em São Paulo e temos um trabalho com a Uniaself, tá? E são que é no sul, né? Que é no sul. A Uniaself é do sul, de Santa Catarina. Tá. Mas ela tem uma extensão dela em São Paulo. Okay. Então nós temos dois pontos de referência que tem um atendimento. Na Uniaself a gente tem um atendimento praticamente gratuito, 100% gratuito, a pessoa não paga para passar na equipe de alunos que faz a oficina terapêutica. Gente, lembrando que o aluno tem sempre um professor coordenando e supervisionando. Não é assim, não é aluno sem formação, não é aluno sem informação. Na realidade eles estão aprendendo a ter esse raciocínio fitoclínico. Lembrando que se é uma pós-graduação, a pessoa já está formada na área da saúde, né? Exatamente. E, por exemplo, na Uniaself, ela tem essa proposta de preparar desde da indicação mais simples até a indicação mais elaborada, tá? E isso a gente tem essa preocupação com o aluno. Com o paciente, eu costumo dizer para os alunos, o meu rei, aquilo que é de mais importante para nós é o paciente. Com certeza. Então lá você vai ser tratado com total respeito, tá? Claro que já se prepara para você chegar lá antes e ter uma consulta de no mínimo 1h30, quase 2. Gente, entendeu? isso não existe mais, né? Não é uma bênção. Por isso que eu queria que o professor Adalto falasse. Adalto, dá aí os telefones. É 0 operadora 11, né? Todos os 2 telefones são 0 operadora 11. O da FACES é 0 operadora 11 5083 6884. 5083-6884. E o da Uniaself, que é ligado ao Avalon, tá? É 3341-6010. Repete pra gente. Operadora 11 3341-6010. Na Uniaself o atendimento é gratuito. Olha aí, gente, eu quis deixar isso para vocês, porque de repente, tudo bem, é um programa para o Brasil todo, mas de repente você tem aí um conhecido daqui de São Paulo, da Grande São Paulo, vale a pena deixar essa informação. Adalto, mais uma vez, muito obrigada, tá? Espero que você volte breve. E lembrando, quando você tiver novidades na área de fito, lembra de vir partilhar aqui com os ouvintes do Mais Saúde. Com certeza, assim que tiver a edição do livro estiver pronta, eu faço questão de fazer o lançamento dele aqui. Amém. Com você. Que bom. E olha, vamos... muito feliz. Aí nós também. Gente, um beijo enorme. Espero vocês amanhã. Acabamos de apresentar Mais Saúde.